Cognamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 47 do Cognamentos Podcast. E antes de ir para o nosso episódio, você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos. Aliás, toda segunda-feira, da meio-dia, meio-dia e meia, nós temos lá a nossa live Na Medida, em que eu e o Lucas conversamos sobre psicometria, sobre avaliação psicológica, sobre como escolher um teste, enfim, já tá rolando lá, já tivemos umas 6 ou 7 lives. Toda segunda-feira, quer bater um papo com a gente na hora do almoço? É só colar por lá e seguir a gente. Não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. E além do Spotify, você pode ouvir o Cognamentos no Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Castbox e ainda no YouTube também. Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale Mais Sobre Isso lá no nosso site, no cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugerem em cada um dos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é muito bem-vinda e ainda tem o nosso e-mail, como os antigos faziam, como os nossos antepassados, lá no contato @cognamentos.com.br. E quero fazer aquele pedido especial, obviamente, para você que está nos ouvindo. Quando eu falo aqui de seguir no Instagram, de seguir no Spotify, avaliar no Spotify, eu sei que isso é repetitivo, mas é muito importante para a manutenção do Cognamentos. Você já sabe que esse conteúdo é totalmente gratuito e todos os convidados que gentilmente dividem suas experiências aqui conosco participam de forma gratuita. Então, é muito importante que vocês mostrem que isso está sendo legal, que vocês estão gostando dos episódios, curtindo as publicações, encaminhando as publicações, seguindo a gente no Spotify, seguindo a gente no Instagram, encaminhando os episódios, compartilhando os episódios lá no Instagram e no Spotify. É bastante importante para a manutenção. Então, desde já, eu agradeço muito a contribuição de cada um de vocês. E nós continuamos com o nosso grupo exclusivo no Telegram, que nós usamos ali para continuar as discussões dos nossos episódios. Então, além de vocês poderem interagir com a gente, com outros ouvintes, então se você quiser entrar nesse nosso grupinho ali, é só entrar no nosso Instagram, tem lá nos destaques, lá vai ter o link para este grupo. Esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E um momento e um pedido super especial para você. Como você já sabe, você que é nosso ouvinte, nós estamos mais uma vez participando do Prêmio MPB, os melhores podcasts do Brasil. No ano passado, ficamos ali entre os 5 finalistas, ficamos no 5º lugar na categoria Saúde e Bem-Estar. E esse ano passamos para a segunda fase na categoria Saúde e Bem-Estar. Então eu gostaria muito da sua ajuda, não só votando, mas dá uma divulgada, ajuda a gente, pede para mais gente votar lá no nosso podcast. É só você entrar no prêmiompb.com.br. Se você ainda não votou na primeira fase, você pode fazer um pequeno cadastro, que você vai colocar lá seu e-mail, seu nome e tal. Faz o cadastro, vai até a categoria Saúde e Bem-Estar e escolhe o Cognamentos. Aí você pode votar e dar essa força para que a gente consiga continuar divulgando informações sobre saúde mental e bem-estar entre a nossa rede. E o que me chamou muita atenção é que as categorias mais votadas foram ali a de ficção e a de crimes reais. E elas tiveram uma quantidade de votos bastante superior à categoria de saúde mental. Isso me chamou muita atenção, né? E não que qualquer crítica a esses programas, a esses podcasts, de forma alguma, né? Mas interessante o que as pessoas se engajam para divulgar ou para ouvir. Pode ser que essas pessoas simplesmente são aquelas mais engajadas para votar e para participar de votação, ou que realmente tem mais pessoas ouvindo, né, esses episódios do que episódios sobre saúde mental. Então te faço esse convite, vamos fazer que a saúde mental esteja nos principais, entre os tópicos mais votados, entre os temas mais votados, que consequentemente sejam os temas mais ouvidos, né? E consequentemente possamos divulgar saúde mental, bem-estar entre as pessoas. A gente está precisando bastante falar sobre isso. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio.
E agora sim, vamos ali pro nosso episódio. Olha, tá um episódio tão bacana, tão especial. E até o filho do André ali participou um pouquinho com a gente. E é isso, né, gente? Eu falei pra ele, fique totalmente tranquilo, isso acontece e a gente tá muito tranquilo em relação a isso. Vocês vão ver que ali ele fala um pouquinho, o filho dele fala um pouquinho lá no fundo e não tem problema nenhum. A gente tem que entender essas situações, isso acontece. Quem tem filho sabe, eu comecei falando isso pra ele, né? Quem tem filho sabe como é que é, não há problema algum. Então vocês vão ouvir ali uma participaçãozinha, né? Uma fala ali no fundo. O filho dele tava ali junto com ele e eu vejo isso de uma forma muito positiva, na verdade. É isso aí e vamos para o nosso episódio. E hoje vamos começar, eu estava conversando aqui com ele, com um super convidado aqui, que a gente ainda não se conhece pessoalmente, vamos nos conhecer ainda, vai dar certo, mas eu vou pedir para que ele se apresente e depois vou falar um pouquinho como é que surgiu essa ideia de gravar sobre esse tema, que eu estou bastante interessado em conhecer um pouco mais e acho que é um tema talvez não tão apresentado ou estudado nas graduações, mas de suma importância, né, sobretudo no cenário que a gente está hoje. Mas, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes e a gente já começa a bater esse papo. Olá, Fernando, olá, ouvintes, eu sou André Brauli Pinto, sou psicólogo. Como o Fernando falou, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas já se conhece por amigos em comum, Exato. né? Então é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, que eu não sei se eu sou a melhor opção, mas enfim, a gente está aqui. Não, pô, e eu tava comentando com ele antes aqui, né, da gente começar a gravar, a gente tem o Leandro Malói em comum aqui de amigo e tal, e a gente tinha falado de gravar um episódio, ainda a gente vai gravar, viu, André? Assim que a gente conseguir, né, pra falar sobre diferenças entre avaliação psicológica, neuropsicológica e tal. E aí um aluno meu na graduação me falou, ô Fernando, você devia gravar um episódio sobre psicologia financeira. Eu confesso que eu não sei nada sobre psicologia financeira, faço uma ideia, já li alguma coisa a respeito, mas não sei exatamente pra que caminhos, enfim. E aí um dia estava no Instagram e vi ali um story do André deu uma aula ou uma palestra, enfim, sobre o tema, né? Aí eu falei, poxa, já tava no esquema a gente gravar, falei, vamos aproveitar. Então, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por a gente ter conseguido, né, conciliar essas agendas de professor e pai, né? Não é nem sempre é fácil conciliar. Mas, cara, eu acho que a gente poderia começar a pensar assim, primeiro, o que é essa psicologia financeira e se ela tá dentro de alguma área específica dentro da psicologia? E assim, pensar em aplicações, a gente vai desenrolando isso, mas o que ela é exatamente essa área? É uma área dentro da psicologia? Como outras áreas, é uma área que necessariamente vai estar conectada a outras ciências, enfim, como é que a gente pode definir essa área? Então, Fernando, eu não tenho certeza se a gente tem uma área de psicologia financeira, né? O que a gente tem são contribuições de áreas da psicologia a alguns estudos clássicos ali da área de economia e tal, né? Entendi. Então, nos últimos anos, acho que tem se tornado mais discutido aí sobre as influências das diferenças individuais no processo de decisão e tal, principalmente questões de investimento, né, que virou uma febre no Brasil e tal. Mas a gente poderia dizer que a gente tem áreas na psicologia, principalmente psicologia cognitiva, que se interessam justamente pela forma como a gente toma decisões, né? Uhum. Os primeiros estudos sobre tomada de decisão vêm da área de economia, né? Desde os anos 70, a psicologia passou a contribuir muito mais para essa área, né? Então, a gente poderia dizer que é um tópico, né? Não é uma área da psicologia, mas é um tópico ali de estudo. Então, na verdade, é justamente essa questão, ela necessariamente está conectada a outros saberes, porque ela vai auxiliar na compreensão dessa relação entre, talvez, gestão financeira, algo nesse sentido, né? Mas tem algumas linhas de estudo ou publicações, assim, dentro do que você conhece, aplicações práticas dela. Eu vou até falar, tem o Everton que fez doutorado comigo, ele fez, na época, o doutorado dele voltado para o comportamento do consumidor. A gente até fez uma escala, né? Até a gente, na época, sugeriu algumas coisas e tal. A gente chegou a fazer alguns trabalhos juntos. Mas era muito isso, né? Bastante ligado a questões de quanto a compra é por impulso, quanto é por necessidade. Então, ele tinha um estudo bem legal. Foi bem bacana mesmo o doutorado dele. Que, na época, tô pensando aqui há uns mais de 10 anos atrás, não era uma coisa que se falava tanto assim como fala hoje. Não que não se falava, mas foi bem, na época pra gente, assim, foi bem inovador, bem diferente, né? Essa é uma possível aplicação, né? Como que você vê outras aplicações do que você sabe, do que você tem estudado? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? É uma área que tem muitas aplicações para tentar entender o comportamento humano dentro de um campo específico, né, que é economia, marketing, comportamento do consumidor e tal.
E acaba que essas áreas têm muito mais interesse, né, em entender esses fatores do que necessariamente a própria psicologia. Os conhecimentos da área de psicologia financeira ou tomada de decisão vai beneficiar muito mais essas áreas, né? Marketing, comportamento do consumidor, economia de maneira mais geral, né? Tanto que os estudos sobre o que influencia o comportamento de consumo, de tomada de decisão, nascem ali na economia, né? Uhum, tá, isso vai ter que ser direto dali, né? Então é uma área assim, quando você está falando uma área, talvez um objeto de pesquisa, né? Um tema, não uma área especificamente, mas publicações dentro da psicologia, então, vão estar sempre relacionados a um contexto específico, como você tem falado, como você falou aqui, né? Tanto questão de compra, consumo, perfil, tomada de decisão, acho que vai ter bastante relação com compra de forma geral, né? Agora, assim, o que a gente percebe, ou o que a gente pode perceber, o que você tem para trazer assim, de avanço nisso? Eu pergunto por quê, né? A gente sabe que hoje com internet, com aplicativos, com algoritmos, né? Isso influencia muito o comportamento, né? Tem uma relação direta não só na área financeira, mas em várias outras coisas, né? E o que você, dentro do que você pesquisa, trabalha, o que a gente tem em relação a essa, sobretudo na área financeira, assim, né? Essa facilidade, né? Hoje a gente tem uma área que eu, pelo menos, tenho acompanhado um pouco, que é a dos jogos, né? Os jogos, as bets, né? Que tem muito a ver com comportamento, né, e com senso de conquista, né? Saiu até alguns estudos, eu ouço bastante o Naruhodo, não sei se você conhece, e o Altair Souza lá, ele sempre traz bastante esses pontos, né? Enfim, ele é bem militante nesse ponto, né, da ciência e do comportamento, mas assim, o que você tem para trazer pra gente nesse ponto, né? Como a gente consegue entender esse fenômeno e como que essa perspectiva da psicologia financeira pode ajudar a gente tanto a entender quanto a criar comportamentos talvez mais ou adaptativos ou não cair em algumas armadilhas, enfim, o que essa área pode ajudar nisso? Então, tem muito material, muito trabalho legal sendo feito e tal. Uma coisa curiosa é que outras áreas se interessam muito mais do que a própria galera da psicologia por essas questões, né? Então, a Big Techs ou empresas de tecnologia parece que descobriram que o comportamento humano ele tem umas cordinhas ali que você consegue puxar e acaba influenciando, né? O meu trabalho da época do doutorado foi tentando entender a relação entre regulação emocional e tomar de decisão, né? Então a gente estava numa linha ali de pesquisa tentando compreender como esses aspectos afetivos influenciam processos de decisão e tal. E aí, revisando a literatura, né, a gente topa principalmente com os trabalhos mais clássicos ali do Dan Ariely, que até desenvolveu uma polêmica doida uns anos atrás. Polêmico, agora a gente vai querer saber. Vamos fazer um parênteses depois. Tá bom. Né? E os trabalhos ali do Daniel Kahneman, é uma galera ali de tradição que vai trabalhar especificamente sobre como variáveis individuais afetam o comportamento e tal. O Dan Ariely é mais da área de consumidor mesmo e tal. Tem uns livros bem bacanas sobre decisão. Eu acho que os trabalhos mais clássicos, eles apontam uma coisa interessante. Nosso comportamento ele é moldado por umas características que eu acho que aí é a grande contribuição. A gente tem que ficar de olho nessas características porque são justamente elas que mostram ali ou que influenciam o nosso comportamento. O nosso convidado aqui chegando. Chegou o nosso convidado aí, ó. Não teve jeito não, vai ficar aqui. Tudo bem, se fizer barulho, você edita. Não tem problema não. A gente fez uma vez uma com a Isabela Camargo, aquela repórter lá. Ela tava com a filhinha dela no colo também. E tá tranquilo. Tá, eu acho que tava falando sobre os estudos mais clássicos, né? Isso mesmo. Os estudos do Dan Ariely, Daniel Kahneman, né? Apontam que algumas características nossas, do funcionamento do cérebro mesmo, tem um impacto enorme nesse processo decisório. Nós somos afetados por vieses, por... né, atalhos de pensamento, coisas que foram moldadas ali pela evolução e o nosso cérebro acaba sendo influenciado por esses vieses, né? Esses vieses são extremamente explorados por marketing, pelas bets, pelas empresas. A gente diz que é um comportamento que vicia, né? Mas no final das contas tá mais parecido com um comportamento compulsivo, né, do que necessariamente com um vício, né, com aquela coisa
da droga e tal. Então, esses vieses, eles vêm sendo estudados desde os estudos mais clássicos até os mais recentes, né? E algumas características nossas, elas acabam influenciando esse comportamento automatizado e tal. Acho que o grande ponto aí é que tudo que fica muito fácil, muito automatizado, né? Uhum. Acaba se aproveitando dessas características, né? Então, Sim. o comportamento compulsivo de olhar celular, de se apostar nas bets e tal, eles desenvolvem a coisa de um jeito que fique o mais automático possível. Uhum. Eu tava pensando nessa palavra, né? Entra ali no modo automático e assim, piloto automático, né? Como você falou, né? É quase uma compulsão ali, a coisa... ele funciona assim, né? Já entrou num padrão de funcionamento, mas interessante você falar, né? Que assim, outras áreas que acabam trazendo ou se interessando por isso, né? Só que de uma maneira assim, para usar, né? A benefício próprio, né? Talvez não em prol da saúde mental, né? O que a gente vê são áreas que topam com o conhecimento, e o conhecimento, ele pode ser usado Conhecimento para não é específico diversas de nada, coisas, assim, né? ele é conhecimento, né? Uhum. A gente pode pensar que ele é amoral, né? Sim, Tipo, o uso perfeito. que faz dele é que precisa ser pensado, se ele Uhum. é ético e tudo mais, né? Mas a forma como o cérebro funciona é esse jeito e pronto, né? Uhum. E assim, né, você falou, talvez agora tá em bastante discussão essa questão das bets, né, que até não tem regulamentação, enfim, tá se discutindo isso, então já tem gente estudando, já tem gente que já compreendeu, né, isso para usar, assim, para venda, para usar, isso não é coisa nova também, né, André, acho que agora a gente tem ferramentas que potencializam isso, mas não é nada novo em relação à técnica de venda, sei lá, né, em convencimento, né, talvez a área de persuasão, mas obviamente o avanço da tecnologia aí ajuda a coisa a escalar rápido, né? Num nível, e agora com inteligência artificial, enfim. E existem, assim, iniciativas, estudos, acredito que sim, né, nessa área, mas da prevenção da saúde mental, assim, a gente vem falando disso, né? Hoje tem várias notícias, né, pensando em relação a pessoas que, inclusive, tiram a vida por causa de jogos, né? Então você tem estudos ou maneiras, como você falou, eles entenderam como hackear pro lado, né, de gastar e tal. O que a gente consegue fazer pensando no outro lado, na outra perspectiva? E tem estudos, eu diria que até acho que nem só dessa área, pensando na psicologia financeira, vão ter geral, né, da psicologia, mas o que nessa área a gente se destaca nesse ponto, assim, de benefício, de cuidado na saúde mental? Então, eu acho que o fenômeno das bets especificamente é algo muito novo, né? Como você falou, os caras aprenderam ali a hackear o cérebro humano para o benefício do jogo, né? A gente anda muito devagar em termos de como pensar soluções, né? Que aí a gente, toda a questão é um fenômeno novo, como você falou, a persuasão, né? Utilizar certas características para tirar proveito não é uma coisa nova. A escala é que é nova, né? Isso. Então, de qualquer lugar do planeta você faz. E hoje em dia, como você falou, né? Com a tecnologia, com a IA, o cara faz um vídeo em qualquer lugar do planeta e quando ele posta, ele já posta traduzido para diversas línguas, né? Sim. Então, acho que a escala é que é muito nova, né? Estudos sobre os impactos na saúde mental, eles vão sair aos poucos, né? Então, tem um tempo de maturação aí. Sim. Inclusive, a gente no laboratório está começando um estudo justamente para entender que aspectos estão envolvidos na compulsão, né? Como das bets e tal, como falei, parece que o pouco atrito, é muito fácil você baixar um aplicativo e começar a apostar, né? A acessibilidade é uma coisa tremenda, assim, né? Você não tem quase trabalho, você baixa, faz o cadastro, já tá pronto, né? Exatamente. Você imagina que antigamente para você entrar num bingo, numa aposta, você tinha que se deslocar para algum lugar e não é regulamentado, como você falou, então tinha todo um negócio de encontrar o local, ir lá, o dinheiro. Hoje em dia não, você baixa no aplicativo, cadastra seu cartão e aí tá pronto. Tá pronto. Imediatamente você já pode começar a usar. Sim, começar a gastar, né? Já na hora. E eu tô pensando aqui, quando você falou até a gente pensando em estudos, né? Provavelmente você tem ali uma relação com traços de personalidade, alguns que possam talvez ser mais favoráveis a isso, né? Outros comportamentos, enfim, a gente vê assim, tanto não sei se tem já evidências nesse ponto, né? De classe social também, né? E algumas
variáveis que pela condição socioeconômica, histórica, cultural, isso pode favorecer esses comportamentos, porque para outras linhas também isso vai existir, né? Então, assim, acredito que seja multifatorial, como a gente está falando aqui, né? Tem muita coisa envolvida, né? Mas são elementos, então, que, assim, não é especificamente, a gente está falando das betas aqui, né? Mas que acabam sendo multifatorial, e aí sim a psicologia está entrando para discutir um pouco isso, e como talvez uma das contribuições é entender isso que você está falando, assim, do estudo que vocês começaram a fazer, e entender que isso tem impacto, então a importância de regulamentar esse tipo de, sei lá, de casa de aposta, então falando um pouco nessa perspectiva, né? A gente está começando um estudo para tentar entender quais são as variáveis que mais têm impacto nisso, né? Legal, puxa. Então, a gente tem alguma desconfiança que tem características individuais como personalidade, né? Algumas questões sobre estilo de decisão entram na equação aí, né? Principalmente características ou pós-decisionais ou pré-decisionais, né? Do tipo, características que facilitam determinado comportamento ou características que o sujeito tem que acabam influenciando depois que ele toma uma decisão. Tipo, o estilo de tomar decisão, se você é maximizador ou se você se satisfaz com o mínimo, né? E aí a gente quer tentar entender como essas características influenciam, aumentam ou diminuem a probabilidade da pessoa apostar em bets, né? E quais os impactos disso sobre a saúde mental. Quando eu fiz o doutorado, eu tinha em mente que essas características individuais, elas tinham um peso muito maior. Tá. Então, era uma via interessante para se estudar. Hoje em dia, eu sinceramente começo a desconfiar como pesquisador que o impacto do indivíduo é muito menor do que o impacto de coisas mais contextuais, né? Então, por exemplo, o indivíduo que aposta e ganha algum dinheiro ali, no esquema de recompensa ali, provavelmente tem um impacto muito maior do que alguma coisa do indivíduo, Dele, né? especificamente, né? Dele especificamente. Então, isso aí poderia ter toda uma discussão nossa aqui, né? Mas eu começo a desconfiar que essas variáveis individuais têm um peso bem menor do que o contexto. Por exemplo, é muito mais provável que a gente comece a se viciar na coisa porque tudo ficou muito facilitado do que antigamente. Antigamente, o cara que estava viciado, mesmo que queria essa urgência positiva, né, pelo ganho e tal, talvez tivesse bem mais impacto nessa característica individual. Hoje em dia tá tudo tão facilitado, e hoje em dia parece até que eu tô bem mais velho, né? Parece um idoso falando. Não, mas você tem razão, porque assim, uma coisa é quanto durava 5 anos há 20 anos atrás. Hoje 5 anos dura menos, a tecnologia avança muito e parece que passa mais rápido, né? Parece que passa muitas coisas em 5 anos, né? Mas hoje eu penso que variáveis contextuais têm um peso bem maior. Tá. E faz todo O sentido. sistema foi desenhado para... Isso que eu ia falar, faz todo sentido pensando até num comportamento de massa mesmo, né? Assim, um comportamento social e que, claro, as questões individuais pesam, mas muitas vezes, né, as questões sociais, de massa mesmo, questões que a gente quase que não tem como controlar, assim, né? Como você falou, a gente mesmo, quanto a gente usa de celular e acessa, né? Tocou o celular, vai e tal, o quanto a gente tem essa impulsividade, muitas vezes, né? Tá no automático, né? E vai fazendo. E a compra, ela vai entrando nesse meio, né? Ela vai aproveitando disso, talvez. Né? A compra a gente tá falando de um ponto, né? Mas a gente pode estar falando, inclusive, de outros elementos que vão envolver a questão financeira, né? Sei lá. Até assim, tava pensando quando você tava falando assim, que a questão das bets, enfim, de compulsão por comprar não é algo de gastar, não é algo novo, né? Só como você falou, antes dava mais trabalho, né? Hoje é mais fácil. Agora, tem também ou estudos ou alguma publicação, assim, no sentido de algum conceito na parte de gestão, assim, o quanto os aspectos positivos, como esses conceitos mais, vamos dizer assim, sociais gerais ou individuais, aí seria o mesmo peso, né? Eles poderiam ajudar também nessa gestão mais positiva da coisa, né? Voltando à ideia de que a gente tem vieses, né, que influenciam fortemente o comportamento, uma coisa que a gente pode tirar de proveito é justamente entender que o nosso comportamento ele é influenciado por essas questões, né? Então, um exemplo básico ali de consumo, isso provavelmente um monte de gente já percebeu. Você entra num site ali e aí tem um contador dizendo ali que aquilo lá está em promoção e que vai acabar em 3 horas.
E aí você, opa, urgência, né? Não, preciso fazer. Diminui o teu tempo para pensar sobre, né? Saber que o nosso comportamento é influenciado por isso, talvez ajude um pouco a minimizar essa influência, né? Eu tenho um relato pessoal sobre essa questão, né? Estava conversando com amigos sobre necessidade de atualizar em algumas áreas, né? E aí a gente estava começando a estudar programação. O site tal é legal, vamos dar uma olhada. E aí eu olhei o site e vi, tá, preço X, tá dentro do razoável. Tinha um contadorzinho lá, né? E aí eu falei, pô, daqui a pouco é Black November, vou segurar aqui, né? E aí ele entrou no mesmo site e disse, André, eu comprei, né? Eu vi que eles estavam com uma promoção e que ia acabar. Eu falei, tem 2 semanas que é esse contador. Essa promoção já tá um tempo com esse mesmo número de contador. Exatamente. Interessante. Então, e aí ele acabou comprando e eu deixei para pagar mais barato depois, né? Mas isso é só um exemplo anedótico, Sim, né? De não, como faz todo sentido. saber que esses vieses existem, que eles influenciam, talvez ajude aí a diminuir a urgência, né? E uma coisa que é justamente essa questão da facilidade, né? Sempre que você quiser, né, ser menos influenciado por essas questões, é adicionar atrito. Né? O atrito é uma coisa que dificulta o comportamento automático. Então, deixar, por exemplo, rede social, você clica ali e você entra, né? Um bom atrito é você sair, deslogar, e aí você ter que lembrar a senha e tal. Você dificultar um pouco, né, o acesso ali, né? Dificulta um pouco o acesso do automatismo, né? Eu fiz uma coisa radical nos últimos tempos, né? Eu simplesmente fui lá no Instagram e saí, né? Suspendi a conta por tempo indeterminado, porque aquela história, né? A gente não tem tempo para gravar e bater um papo, mas quando olha lá na somatória da semana, você tem lá 10 horas de rede social. Da onde eu tirei 10 horas para ficar aqui? Né? Você nem percebe, né? Exatamente. Mas legal, mas esse é um ponto importante, você sabe que Bom, tem 2 pontos que eu lembrei quando você falou, essa questão da rede social, embora eu use bastante profissionalmente, e embora não seja estritamente necessário, né, mais por cognamentos mesmo, pro podcast, mas eu limito bastante, né, assim, o tempo de uso, justamente por isso, que se deixar, essa semana eu tava com a minha esposa, comecei a mostrar uns vídeos, eu gosto de humor nonsense, assim, de palhaçada, né, eu comecei a mostrar pra ela, a hora que a gente viu, a gente tava, tipo, quase 1 hora vendo um videozinho, falei, tá vendo como o negócio funciona? Né? Não tem 1 hora pra assistir um filme, né? Pois é, mas fica 1 hora vendo um videozinho de 30 segundos, né? Mas Exato. Antes ainda estava falando, eu me lembrei que quando eu tava no mestrado, tá fazendo então uns 11 anos, talvez até um pouco mais, não, acho que foi 2011, na verdade, foi 2011, e eu ia fazer um processo seletivo para uma empresa conhecida de cosméticos, né, na área de psicometria, né, porque minha formação é em psicometria, né, eu fiz, na verdade, um processo seletivo lá para a área de marketing. Isso tô falando há 11 anos atrás, hein? Os caras já estavam lá, né? Que era para trabalhar com comportamento do consumidor, e eles queriam um psicometrista, e foi interessante, porque assim, claro que entrou uma pessoa que tinha doutora, até conheço quem entrou lá, eu já acho que não tá mais lá, mas que durante o processo a ideia era, não, a gente entende que alguém que entenda de estatística é importante, mas alguém que entenda de comportamento e estatística é mais importante. É interessante isso, porque agora ligou bastante esse ponto do que você trouxe, né? Então, assim, você tem a questão da estatística, que hoje muitos profissionais vão trabalhar com isso, com análise de dados. Aí tem a questão do comportamento, né? Que hoje já, assim, se expandiu mais, mas é um pouco do que você trouxe no início, né? Tem a empresa que você fez o processo seletivo, é um dos exemplos de empresas que sabiam que o fator psicológico influencia, né? Tem um cara, agora eu esqueci o nome dele. Bom, vou deixar de lado o nome, depois a gente posta ali no Instagram. Isso. Ele era psicofísico, né? Lá da psicofísica, nos anos, sei lá, anos 60, 70, uma empresa famosa de extrato de tomate, ela queria maximizar as vendas e contratou um psicofísico. E ele desenvolveu aquela análise multidimensional ali para tentar entender subgrupos e tal. Porque na época dele, a ideia, principalmente a ideia dos estatísticos, era você encontrar o comportamento médio, né? Que agradasse o máximo de pessoas possível. E ele teve a brilhante sacada, que é com conhecimento de psicologia, que esse comportamento médio não representava a maioria. Então a ideia dele foi justamente identificar subgrupos, porque a média dos subgrupos acabava sendo mais alta do que a média geral. E aí foi quando começaram a fazer segmentos de tipos de molho de extrato, né? De tomate. Então tinha aquele lá levemente
picante, um adocicado e tal, porque ele percebeu que se você fizesse linhas específicas, né, para diferentes, se acabava aumentando as vendas justamente porque se agradava a várias pessoas e tal, ao invés de tentar encontrar o molho perfeito para todo mundo, né? Você vê que não é nada novo, né, André? A questão, como a gente falou, é a ampliação, né, e o ganho, né, que se tem com tecnologia e tal, mas o quanto isso já está na nossa cultura já há muito tempo. Agora sim, né, você estava falando de processo que você até falou do contador ali, né, ó, só tem mais 3 disponíveis, 10 pessoas estão vendo, né, esse anúncio agora, isso. né? Não é isso? 10 pessoas estão vendo esse produto agora, né? No Booking tem bastante isso, enfim, esses de alugar, né? O Booking faz isso. Agora, a Amazon, ela coloca em vermelho ali. Sobraram tantos itens, né? Tipo, só 3 disponíveis. Para você criar um senso de urgência, né? Exatamente. Interessante que você estava falando, eu lembrei de um estudo que o Altair falou num dos episódios lá do Naruhodo. Eu cheguei a ler um artigo sobre isso depois, faz tempo já, mas era um pouco do contrário, né? Ele estava falando sobre jogos de videogame mesmo, né? Então tinha aquela tela que vai carregar. Então eles fizeram um estudo interessante, deixando a tela em preto, assim, sem nada, e aí ficava esperando. Aí o outro, eles colocavam aquele que tem um negocinho que fica rodando ali, né? Tem um desenhinho e tal, e a percepção de tempo era mais agradável, né? Quando não tinha nada, a pessoa ficava mais ansiosa. Então era até para regular o contrário, né? Vamos dar alguma coisa pra pessoa ver, né? E ela vai ficar vendo pra dar a sensação de que ó, tem alguma coisa funcionando aqui atrás. Você vê, acaba sendo um mecanismo de regulação da mesma forma, né? Só que aqui talvez regula mais pra deixar um pouco a pessoa, ó, você vai ter que esperar, então espera aí. Enquanto esse outro, né? Você cria esse senso de urgência, literalmente, olha, só tem mais 3 aqui, às vezes tem mais 500 lá, né? Mas só tem mais 3 aqui, né? Então compra logo, né? Essa ideia do videogame é legal, porque não tenho nenhuma leitura sobre, né? Mas os jogos, eles tiveram um impacto muito grande, né? Em entender um pouco como essas cordinhas são puxadas, né? Então, acho que é genial, né? A ideia de que você está vendo um feedback ali, de que algo está funcionando, diminui, né? Uma tela preta sem nenhum feedback você não sabe o que está acontecendo, né? Angústia, exatamente. Né? Não sabe a barrinha carregando ali, né? Tantos % do load. Sim. Acho que essas empresas de tecnologia aprenderam muito com essas coisas, né? Tipo, o que melhora a adesão, né? O que aumenta as chances do sujeito continuar jogando o jogo. Isso. Enfim. E até as pequenas similaridades nesses joguinhos infantis que vão dando os prêmiozinhos, né? Então, assim, a criança tá jogando lá e vai dar o baú, ó. Quanto mais você jogar, então ele vai alimentando a percepção de ganho, né? Ele vai dando essa falsa sensação de ganho, mesmo que pequena, né? Então mantém a pessoa ali, né? Quando você falou, já era meio que assim, não tô falando de caso pensado, mas já tá estudando porque ia vir depois, né? Eu tive um paciente que ele trabalhou com imagem, eu não lembro se ele fazia o desenho ou o 3D, ele animava jogos para plataformas de jogos mesmo, né? Ele até mora fora do Brasil e tal, fez jogos para N empresas gigantescas, não vou nem falar nenhum nome aqui, mas empresas gigantescas de jogos. E a premissa, as reuniões, os estudos que apresentavam nas reuniões era o que a gente faz para a criança não sair da frente desse negócio, né? Um pouco nesse ponto, assim, né? De manter o consumismo ali a longo prazo. Se a gente pegar hoje que a gente está falando agora, são essas cordinhas que você falou, né? Que qual cordinha a gente segura ali para que a pessoa fique aqui, mesmo sem qualquer regulamentação ou compromisso, ou até no sentido de responsabilidade, né? Porque assim, agora a gente já entende o mecanismo, vamos colocar esse mecanismo em funcionamento, né? E querendo ou não, a psicologia contribui bastante para isso, né? Comportamento... O negócio fantástico, a gente sabe, é feedback, né? É o reforço positivo. Sim. Tá lá, o Skinner na veia, né? Exatamente. Então, eu acho que os jogos trouxeram uma contribuição interessante para entender, né? Esse feedback imediato, o reforçador ali, né? Você vai ganhando pontos, o nível de dificuldade de acordo com o que você está fazendo. Então, essas coisas aumentam as chances do comportamento se manter, né? Certamente, empresas de jogos e tecnologia utilizaram muito mais desse conhecimento básico, né? Do que a própria psicologia, né? Eu acho que tem um caso anedótico para mostrar como empresas de tecnologia utilizaram muito melhor o conhecimento de psicologia do que os próprios psicólogos.
é o caso das redes sociais e aquela polêmica lá o caso da Cambridge Analytica. A gente, acho que os primeiros estudos sobre como era possível traçar perfis psicológicos a partir do uso das redes sociais e tal. É um caso famoso, né? O Facebook estava desenvolvendo um algoritmo para Do Maio tentar Kowalski entender ainda? melhor, tentar entender as características dos indivíduos e tal. E aí tinha um grupo de pesquisa muito importante lá na Europa que estava desenvolvendo justamente isso, né? Tentar entender como o comportamento nas redes sociais podia estar associado a traços de personalidade. E aí eles pegaram basicamente o comportamento na rede social e cruzaram com as informações do Big Five. Aí começaram a fazer os experimentos AB, né, e tal, do que aumentava determinado comportamento, enfim. E aí criaram aquele algoritmo lá para melhorar, né, a distribuição ali de propaganda, né? Foi quando começou a ter a ideia de que o teu feed que aparece para você é completamente diferente do feed que aparece para mim, seu. independente da gente. A gente pode seguir as mesmas pessoas, é tudo segmentado, né? O curioso desse caso, é que eles não inventaram nenhuma roda, né? Eles simplesmente pegaram uma teoria de personalidade consolidada e cruzaram com os dados que estavam ali. Eles não desenvolveram uma teoria nova e tal. Eles partiram do pressuposto básico na psicologia que o comportamento é influenciado pelas suas tendências, né? E aí eles pegaram uma teoria, né, e utilizaram. Nesse sentido, eu acho que essas empresas elas começaram a utilizar o que a gente já sabe desde, sei lá, 1940, né, com uma finalidade específica ali, que é vender, aumentar, né, o lucro. Mas é coisa que a gente já conhece. Então, o Big Five tá aí desde os anos 80. Pois é. Você sabe que eu entrevistei, a gente teve uma entrevista com o André de Souza, não sei se você conhece ele, não sei se você costuma ouvir ou seguir o Jovem Nerd, né, o podcast, né? Eu acredito que sim. Né? Muito mais antigamente do que hoje, né? Eu também, hoje eu tô um pouco defasado já, né? Mas agora chegaram no episódio 1000, né, já, estão comemorando o episódio 1000, tiveram eventos ao vivo, né, estão tendo, acho que agora. Mas eu entrevistei o André Souza lá, que é da equipe de ciência deles, né, que trabalhou no Spotify, trabalhou na Samsung e agora tá no metaverso, né, e é um pouco do que ele falou, ele já trabalha com isso também há muito tempo, muito mais de 15 anos, né, trabalhando nessa questão de relacionar, né, o comportamento fora, mas o comportamento do clique, né? Então, assim, como você está falando, Big Five não é nada novo, né? É um modelo já consolidado, já com muita evidência, e que se é um modelo consolidado e com evidência, é comportamento, né? Querendo ou não, é uma maneira de se comportar, são perfis ali, né? E não é diferente na rede social, né? Então, na verdade, foi só juntar uma coisa com a outra. E aí, claro que, com o avanço de tecnologia, a coisa fica um pouco até mais fácil e é direcionar marketing, como você falou, né? A propagandas e tudo mais, né? Eu falo que eu não sei se é legal, né? Pra quem é pesquisador, acha legal pra caramba. Não sei se é legal ou é assustador, né? Eu acho sempre legal. Eu me lembro que alguns estudos, eu não sei se desse que você está falando especificamente, mas do Maio Kowalski lá, que é aquele polonês, né? Ele chegou a vir pro Brasil, né? Então, dar curso ali fazer pesquisas em relação a isso, veio na São Francisco, ele tive uns convênios ali, na época eu tava no doutorado ainda. Mas o quanto isso se desdobrou e agora tá aí, né? O algoritmo, ele se renova muito rapidamente, como a gente falou, antes demorava mais, o hiato era maior, então por isso que parece que lá naquele tempo, lá atrás, né? Porque se desenvolve muito rápido, a mudança é muito acentuada, né? Então, você acaba tendo essa percepção de que a coisa tá passando muito rápido, né? Lá antigamente, quando a OpenAI lançou o primeiro chat GPT ali, né? Pô, tanta coisa mudou e o modelo vai mudando com tanta velocidade, parece que realmente faz meio século que eles abriram a primeira vez, né? Mas eu acho que essa ideia, né, de que coisas que a gente já conhece de pesquisa em psicologia vem sendo descoberta por essas empresas e sendo utilizadas, né? Se a finalidade não é eticamente é outra história. Aí né? Já não tem como saber, né? Exatamente. Mas o uso, né, desses conhecimentos, como você falou, a gente pesquisador acaba, né, eu acho super legal, né, essas coisas. Mas enfim, eu acho que o grande questão do tópico que a gente está trabalhando, a gente já viajou um monte, né? Sim.
mas essa questão do conhecimento da psicologia financeira, ou do processo de tomar de decisão, passa por esses estudos, né, de como a gente não é exatamente racional, que muita coisa influencia o nosso comportamento, e quase nunca a gente está consciente do porquê a gente está fazendo as coisas. E aí ter essa consciência de que talvez o senso de urgência na hora de comprar surja, e não é uma coisa exclusivamente sua, não é um defeito. Sim. Boa, acho que isso é legal. É mais uma questão do projeto como um todo, né? Então todo mundo vai ser influenciado de alguma forma. Então a história que eu falei do meu amigo ali, né? Ele comprou uma coisa mais cara do que eu, porque foi influenciado. Não é que eu tenha superpoder, né? Porque provavelmente tem outras coisas que são mais urgentes em mim, então, tipo, vou ser influenciado por outras coisas, né? No meu caso, assim, se é alguma coisa do Batman, geralmente eu vou comprar antes. Antes de pensar. Eu não vou ter muito controle, não. Eu vi o negócio, eu vou querer comprar. Então, mas é isso que você falou, né? Você estava falando, eu estava pensando justamente nisso. Ah, nossa, não, eu entendo aqui, então eu vou me precaver. Não tem como, né? Porque a gente está imerso numa realidade social mesmo, de forma geral, em que os comportamentos não são tão individuais assim, muitas vezes, são comportamentos de massa, como a gente estava falando, né? E que, claro, em algum nível a gente pode ter mais ou menor controle, maior ou menor controle, né? Em alguns momentos, como você falou, né? Peraí, deixa eu... vai ter aqui a Black Friday, Black November, deixa eu esperar um pouquinho, deixa eu ver se... Você podia ter corrido, vamos dizer assim, o risco também, vou lá comprar, não tem mais, né? Mas, assim, é meio improvável disso acontecer, né? Mas em outro momento que você estava precisando ou que você queria, isso não funcionaria. Então não é uma fragilidade. Eu acho legal você falar isso, não é uma fragilidade, né? Um defeito, mas é algo que pode ser equilibrado ou de alguma forma controlado aí com alguns comportamentos ou com algum controle externo até, né? Então, assim, ou alguns cuidados, né? Alguns cuidados que você falou, inclusive. A impulsividade na rede social. Então, eu, por exemplo, aliás, eu faço isso. Eu deslogo todas as minhas... Então, sempre que eu vou entrar, eu tenho que entrar, colocar... Tudo bem que a senha agora é facial, é rápido, né? Mas mesmo assim, é mais chatinho, né? Fica lá na terceira página do celular para eu acessar menos. Cria um atrito, né? Isso, exato. Para não facilitar tanto. Esse distanciamento da coisa, da urgência, é uma boa estratégia, né? Falou que se for um produto Batman, você vai lá e compra. Eu livro. Eu choro horrores para pagar, sei lá, R$200 numa calça jeans que vai durar 10 anos, mas coloca um livro interessante com o mesmo valor, não pensa. Que você vai ler uma vez, às vezes, né? E vai ficar ali guardado, às vezes né? Não, do tipo, preciso comprar esse livro, e leva meses até conseguir chegar nele e conseguir ler e tal. Realmente... Em alguma coisa funciona com a gente, né? Em algum momento. Porque acho que veio no premissa que você falou. Não tem a ver com, assim, uma questão individual. É modelos teóricos e do funcionamento do ser humano, né? A gente é ser humano, então não tem o que fazer, né? Exatamente. Então, saber que esses desvios, né? Esses automatismos ocorrem e nos influenciam, não é um antídoto, mas ajuda ali a você pensar em estratégias para diminuir essa influência e tudo mais, né? Então, o povo da comportamento financeiro costuma dar algumas dicas interessantes, né? Então, você vai no supermercado, você sabe que você vai ser influenciado por uma série de coisas ali, do tipo, tudo tá num lugar específico para aumentar as chances de você consumir. Então, o planejamento anterior, do tipo, faz uma lista e se atém ao que está na lista. Estratégia, né? São questões simples, né? Eu me lembro que logo quando eu casei, agora já faz um tempinho, mas é aquela estratégia, vamos fazer a despesa, a compra lá, então vamos fazer uma lista, vamos jantar antes, né, para não ficar com... vamos comer antes, para não ficar com impulso, querer comprar as coisas lá, e vamos seguir a lista. Sim. Mas você vê, são pequenas ações, mas por quê? Não porque, nossa, porque eu consigo, porque como eu sei que existem esses mecanismos, ao menos eu vou me precaver. Em algum momento eu não vou conseguir, em algum momento vai aparecer o livro que é tão interessante que não pode esperar, né? Ou o action figure do Batman que não vai dar pra esperar. Isso vai acontecer, né? Mas é justamente nesse ponto a gente se precaver, né? Além disso, mais uma vez, é comportamento, né? E, assim, talvez indo pro nosso final aqui, não sei se tem mais algum ponto específico, talvez que você acha importante, mas você falou um ponto
de uma polêmica. Aqui eu falei, você falou que vamos abrir um parênteses depois. Agora vamos falar, que senão quem ouviu lá na frente vai falar, eles não falaram da polêmica. Verdade, daqui a pouco vai ter os comentários, né? Então, gente, é fofoca de pesquisador, né? Mas eu acho que, ou um exemplo aí de como você criar um frame aqui, do tipo, depois eu digo, cria uma urgência, né? O caso do Dan Ariely. O Dan Ariely, ele estuda comportamentos racionais e irracionais, e tem um documentário sobre os estudos dele na Netflix. Eu não lembro exatamente o título do programa, mas ele estuda especificamente racionalidade e como o comportamento de passar os outros para trás e tal ocorre de maneira sistemática. Enfim, tipo, pessoas que tentam burlar as regras, né? Os trabalhos dele são bem interessantes, né? Ele colocava ali as pessoas para responder problemas, perguntava ali, a pessoa entregava os problemas, mas ela não entregava a lista, ela só dizia se acertou. Quantas questões você acertou? Imagina que você chega numa prova, o professor te entrega a prova, e aí na hora de entregar, ele não quer que você entregue a prova, ele quer apenas que você diga quantas respostas você acertou, né? Então, as pessoas, a honestidade, né? Tipo, estuda isso, honestidade. Aí a pessoa, vai ter aqueles que vão dizer, não pode ser tão simples. Aí vai lá e fala, não, eu errei 3 questões, né, de 10. Mas vai ter aquele que vai dizer, você está me perguntando, eu vou dizer que acertei tudo, né? Ele estuda exatamente isso, honestidade. Que legal. E aí, tem uns estudos famosos dele, publicados. O documentário da Netflix é Dishonest. O nome é esse. Legal. E aí, há uns anos atrás, um grupo de pesquisadores que vão olhar ali problemas metodológicos de estudos anteriores começou a desconfiar que tinham problemas nos estudos dele. E aí, o cara que estuda honestidade descobriram que ele falsificava dados. Caramba! Então, assim, o cara que estuda comportamento desonesto ou honestidade, ele não foi exatamente honesto. É literalmente um estudo de caso, né? É literalmente estudo de caso. E a polêmica é essa, né? Porque tem toda uma discussão ali, se não foi uma perseguição, ou se realmente... Mas, enfim, posteriormente começaram a investigar se os colaboradores dele também estavam falsificando dados, né? Então, é um negócio bizarro. Obviamente, a gente tem um problema, né? Do ponto de vista da credibilidade ali. Sim. Então, toda vez que alguém cita o estudo do Dan Ariely, a gente já fica pensando, porra, será que é dado falso? Se é confiável? Mas as ideias deles são interessantes, assim. Ele aponta ali que os grandes prejuízos para a sociedade do comportamento desonesto não é aquele cara que faz um rombo de bilhões, né, numa empresa, mas esses pequenos comportamentos que no longo prazo acabam tendo muitos prejuízos, que características individuais não são exatamente o que pesam, né, mas o sistema como ele é desenhado. Então a ideia é, para diminuir, né, as consequências sociais dessas tendências, a ideia é pensar no ambiente mesmo, né, em como diminuir a influência dos indivíduos. Você vai ter que ir para as instituições, né, que é o que a gente vê na organização social de maneira geral, né. Se você quiser um sistema político menos personalista, né, fulano ou ciclano, você precisa apostar nas instituições e tal, né. Então, acho que tem muitas aplicações aí que a gente poderia ficar discutindo sobre elas, né. Pô, maravilha, pô. Mas você vê que tá bem conectado com o que a gente tá falando, inclusive, né? Pô, legal demais. E imagino realmente, né? Acho que, assim, tem muitas aplicações. E eu tava até aqui pensando, né? A gente se formou há um tempinho já, né, André? Mas assim, obviamente, eu não vi nada disso na graduação, mas também não conheço, não uma disciplina específica, mas algumas disciplinas que tratem esse ponto, né? Assim, dentro da graduação, mas caberia em várias disciplinas, pensando em comportamento, né? Pensando em vários elementos ali, caberia em várias frentes, várias disciplinas. Mas é algo que, talvez finalizando aqui, algo que não é muito assim ainda dentro de estudos de graduação difundido, assim, né? Não é algo tão estudado, tão incentivado. Também em relação a outras áreas clássicas ou áreas mais estudadas, tem uma proporção aí também de interesse, né? Mas é um campo interessante e necessário, né? De ser estudado e da gente pensar, acho que como você trouxe aqui, né? Uma questão até de nós somos os profissionais que trabalham essencialmente com a questão do comportamento, né? Que vai entender, não é só a gente, também é muito presunção, né? Mas é uma das
nossas áreas principais, né? Então a gente tem muito a contribuir nessa conversa e é um dos pontos que o Altair coloca, né? Então por isso a importância de se realizar esses estudos e a partir disso entender, por exemplo, a necessidade de regulamentação, políticas públicas em relação a isso, né? Esses estudos, eu entendo, então podem contribuir fortemente em sustentar esse tipo de regulamentação ou política pública, né? Ou dicas, né? De como a gente, pequenas dicas de como não extinguir de vez, mas controlar alguns, pelo menos para que o impacto seja minimizado, né? A gente começou essa discussão falando do nosso amigo em comum, o Malloy, né? O Malloy costuma comentar que a gente tem bons cursos de História da Psicologia, né? Então, eu digo que eu me formei em História da Psicologia, porque realmente a gente passa a graduação ali 5, 6 anos de graduação vendo História. Perfeito. E raramente a gente vê essas coisas, né? E como a gente viu, nem são tão novas assim, né? Então, um curso de psicologia contemporâneo já estaria atrasado se ele tivesse uma disciplina lá de economia comportamental, né? Que é, se a gente for pegar ali, se fosse uma disciplina, seria a disciplina que engloba essas questões que a gente está conversando. E a gente não tem, né? O máximo que a gente tem ali em alguns cursos é psicologia cognitiva, mas vai ter um enfoque ali em cognição, estudos mais clássicos e tal, não nessa sub-área aí mais aplicada, né? Essa mescla de psicologia e economia, né? Sim. Mas eu penso que cursos que tenham uma disciplina de economia comportamental estariam bem à frente, né? Bem à frente, assim, falando de coisas que a gente sabe desde os anos 80. Pois é. Então... E claro, são várias áreas, né? Se a gente for parar a pensar, é uma área de seu interesse, então obviamente, né, é importante, mas são várias outras áreas que os 5 anos não dá nem para arranhar, né? A gente sabe o quanto... Eu sempre costumo falar, ó, curso de psicologia deve ter uns 20 anos, assim, para conseguir abranger tudo que precisava, né? Porque é um curso bem complexo e, enfim, a gente ainda estuda bastante escolinhas, né? História e escolinhas, assim, que é o que geralmente a gente acaba fazendo, né? E eu faço a minha meia-culpa aqui, sou professor também há muito tempo, né, na graduação, então, assim, obviamente, a gente busca, onde eu tô hoje, a gente busca atualizar a matriz, né? Fazer que ela fique mais aplicável, mais contemporânea, mas a gente ainda tem uma questão institucional, né? Enfim, até regulamentações que não é importante essa parte da história, né, André? Mas tem outras questões que não cabem nem para arranhar, né? Não dá nem para arranhar, né? Isso aí vai para uma coisa muito maior do que as instituições, as universidades, né? Que é a opção que o Brasil fez por ter cursos de graduação generalistas, né? Então a gente tem que ver um pouquinho de tudo, aí você vai para uma área, mas aí você tem que passar na disciplina de outra área, enfim. A gente não tem uma solução rápida para isso, né? É bom você ter uma formação ampla, mas aí às vezes talvez em algum momento do curso ele pudesse ficar mais específico, enfim, aí você conseguiria aprofundar, né? Mas enfim, é tema para outra discussão, né? A formação de psicologia. Ainda é um tema que eu quero gravar, porque eu me interesso muito por isso, mas a gente sempre bate em alguns, se esbarra, mas é um tema importante, né? Sim. Maravilha. André, bom, a gente está partindo para o nosso final aqui e a gente tem a nossa última pauta aqui, que é o Fale-me Mais Sobre Isso, que é justamente alguma dica que você possa dar aí para quem está ouvindo, né? Que seja artigo, livro, filme, série, documentário. Você falou de um aqui, quem quiser depois pode ver lá, mas quem quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto, você acha que tem alguma dica que você possa dar para a pessoa se aprofundar nessa temática? Fale-me mais sobre isso. E o Fale-me Mais Sobre Isso é um oferecimento da Leplus Studio. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sobre medida, tanto nas mídias sociais como na loja física. Então, se você quer divulgar sua marca, o seu nome, seu produto, o seu serviço, entre em contato com eles lá pelo @LeplusStudio, né? Você vai falar com o meu amigo lá, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para você. Você que é psicólogo, está querendo, né, divulgar um pouco mais o seu nome, o seu serviço, fala lá com ele, ele vai conseguir adequar uma estratégia específica para o seu perfil. Não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio.
Legal, legal. Eu acho que tem muitas, tá, Fernando, né? Os livros do Dan Ariely são legais, né? Apesar da polêmica, né? Então, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada sobre o que ele discute e tal. Tem um livro famoso do Daniel Kahneman, que também tem uma fofoca sobre ele, né? Ele figura entre os livros mais indicados pelos coaches de finanças e tal. E aí, depois saiu uma pesquisa dos livros que são mais abandonados na leitura do Kindle, né? E ele está entre os livros que são mais procurados e os mais abandonados. Porque é realmente um livro de divulgação científica difícil, né? Então os coaches vão falar, leu rápido e devagar, né? 2 formas de pensar. E aí quando chega lá não é um livro nem um pouco fácil e a galera abandona, né? Mas o rápido e devagar pode ser interessante, né, para você pensar nesse modelo em que parte do nosso cérebro toma atalhos, né, que são muito rápidos e influenciáveis por questões do ambiente. Outra parte, né, outros processos deliberativos são mais lentos, né? Então ele é um livro legal. Os livros, agora me fugiu da mente o nome do aluno do Kahneman, ganhou o Nobel um tempo atrás, justamente com estudos sobre economia comportamental. Mas eu acho que o título do livro dele em inglês é Misbehaving. Depois no Instagram a gente coloca o nome. Perfeito, perfeito. Misbehaving é legal também porque vai falar justamente desses paradoxos de racionalidade. Tem um livro bem antigo, também de um Nobel de economia. Aí eu tô até com ele aqui porque eu precisava não esquecer, que é o Thomas Schelling. Ele vai falar de como pequenas motivações influenciam esses macro behaviors, né? O nome do livro é Micromotives, Macro Behavior. Então, acho que ele é uma leitura um pouquinho mais densa, mas ele pega justamente essa ideia de como pequenas coisas das nossas motivações levam a comportamentos de massa que às vezes parecem muito grandes, né? Mas tem muita coisa Acho que eu achei nova, aquele Misbehaving, né? Acho que é de Richard Taylor, é isso? O Richard Taylor, é esse isso. mesmo. Eu achei ele aqui, já vai estar linkado aqui pra gente. Legal. É super legal e ele conta umas histórias muito bacanas sobre Eu não ele conhecia. mesmo. Ganhou o Nobel, acho que em 2017, 2018, alguma coisa assim, 16. Mas enfim, é uma linhagem de pesquisador que vai falar sobre como questões de psicologia influenciam o comportamento de consumo, de investimento. O Richard Taylor é economista, né? São minhas dicas, eu acho que tem umas coisas legais. Se quiserem ir para um tópico mais neurociências, né, do tipo entender como o cérebro funciona, tem um livro editado pelo Paul Glincher, que é o Neuroeconomics, que vai falar justamente, vai pegar a área justamente das neurociências, né, tentando entender esse comportamento econômico e tal, né? Livrão, né? Aqueles handbook que não cabem na mala, né? Eu tô vendo aqui até já buscando o nome, até pelo valor aqui, ele deve ser grande. Que legal. Né? A gente lembra da mãe Rússia e sabe que tem aqueles locais ali que facilitam o acesso. Sim, com certeza, é verdade. Mas legal, pô, excelente dica. Seja um Make It Brain, é legal demais, cara. Cara, eu acho que a gente ficaria aqui conversando, é um tema bem legal e eu vou me atrever a dar uma dica aqui pra quem tá ouvindo, só porque eu falei do Naruhodo. Quem quiser conferir é o episódio 429, que se chama Qual o Impacto das Bets em Nossas Vidas. É um episódio bem legal, vou deixar linkado aqui também. Tem a ver com o que a gente tava falando, né? Ele vai abordar lá algumas questões bem específico das bets, mas vai falar um pouco dessa questão de comportamento. Além de todos esses livros aqui, poxa, tem bastante coisa para quem quiser se aprofundar aí, né, André, e conseguir dar uma explanada melhor, explorada melhor aí. Cara, muitíssimo obrigado mesmo de a gente ter conseguido tocar essa ideia, fiquei bastante contente com o episódio aqui, tenho certeza que a galera também curtiu pra caramba, cara. Eu que agradeço o convite, Fernando, foi um prazer aqui, um pouco conturbado com o meu chefe, eu acho que ter falado ali que depois a gente vai ter um benefício, né? Vai ter um negócio, funcionou. Tá vendo? Funcionou, ele não entrou mais, né?
É o que a gente estava falando. Isso funciona, é comportamento, né? Então, tá vendo? A gente demonstrou na prática aqui que o modelo teórico funciona, né? André, brigadão, até a Foi próxima. um Viu? prazer. Eu espero que a gente tenha uma oportunidade de conversar sobre outros tópicos, né? Com o certeza. Leandro, enfim. Com né? certeza Foi falaremos. uma manhã legal. Brigadão, viu?